Olá, aluno do curso de Matemática, que está cursando aí a disciplina Fundamentos de Matemática. Para quem ainda não me conhece, sou a professora Flávia, sou tutora do curso de licenciatura de bacharelado em Matemática. Hoje eu vim trazer para vocês algumas dicas sobre os conjuntos numéricos. Então, se você já viu a aula anterior sobre conjuntos, hoje a gente vai falar especificamente dos conjuntos numéricos existentes, dos números naturais, dos inteiros, dos racionais, e vamos lembrar um pouquinho do que se refere cada um desses conjuntos. Então, vamos começar pelos conjuntos naturais. Então, você sabe com certeza que desde sempre a humanidade teve a necessidade de contar, de controlar a quantidade lá, desde o homem lá que tinha o pastor das ovelhas, ele precisava saber quantas ovelhas ele tinha. Então, dessa necessidade de contagem é que surgiram os números naturais. Primeiro surgiram o 1, o 2, o 3 e por último o número 0. Esses números, eles formam um conjunto dos números naturais que a gente representa então com uma letra N. Essa letra N aqui representa o conjunto dos números naturais, que são os números que são usados para a gente contar, certo? Esses são os números mais fáceis de fazer operações com eles. Por quê? Porque a gente soma, a gente subtrai, a gente divide, não tem casa decimal, não tem fração aqui, né? Tem os números realmente naturais. Então, quais são eles? Qual é o conjunto dos números naturais? Ele começa no 0, o 1, o 2, o 3, 4. Quantos números naturais existem? Quantos números existem os naturais? Eles são infinitos. Então, para a gente representar que é infinito, coloca reticências aqui, fecha a chave, formei então o conjunto dos números naturais. Pode ser que em algumas situações você precise indicar os números naturais, mas o 0 não entre, não faça parte. Para isso, tem um recurso, você pode usar um asterisco aqui, que está indicando que são todos os números naturais, exceto o 0. Então, esses são os números naturais, os que são utilizados aí no nosso dia a dia para contar. Quando a gente faz divisão com números naturais, sempre sobra resto, a gente não pode dar continuidade na conta. Quando faz operação, sempre dá positivo, são sempre números naturais. O homem, porém, né, uma das atividades que bem comum lá no início também da humanidade, ao longo da história da humanidade, foi a questão do comércio. E quando o homem começou a fazer esse comércio, ele começou a ter dívidas. E para representar essas dívidas, os números naturais não eram ideais. Hoje, essas dívidas também acontecem, muitas pessoas ficam com saldo aí no banco, devendo para o banco. Então, para isso, a gente tem uma opção que são os números negativos. Certo? A temperatura também, hoje nós temos locais que, hoje não, né, sempre, mas locais que a temperatura é abaixo de 0, que antigamente não tinha como calcular essa temperatura, e hoje nós temos essa opção de calcular a temperatura, verificar essa temperatura, medir essa temperatura, então a gente utiliza um outro tipo de número, que é o número negativo. Formou-se então um outro conjunto, que é o conjunto que a gente atribui a letra Z. Z do quê? A letra não condiz com o nome, não vai se confundir. São os números inteiros, que é um outro conjunto de número. Então, a gente tem os naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinito, e lá dentro, nos inteiros, esse conjunto ele está contido. Ele faz parte, todos os elementos que estão nos naturais também estão dentro dos conjuntos inteiros, mas acrescenta os números negativos. Então, ele começa no menos infinito, vai se aproximando de 0, menos 3, menos 2, menos 1, 0, e aí vai até o mais infinito. Percebem como aqui já é o conjunto dos números naturais, essa parte? Então, o conjunto dos números naturais está totalmente contido dentro do conjunto dos números inteiros. Além do conjunto natural, a gente tem coisas a mais aqui, que são os números negativos. Mas aqui também não entram os números quebrados ali, as frações, 1/3, nada disso. Números usados para contagem, só que também os negativos. Que mais que existe de conjunto, gente? Surgiu a necessidade de se representar partes de um todo. Né? Em algumas situações a gente não usa o inteiro, a gente usa uma parte desse todo. Então surgiram as frações e os números decimais. Então,
Então, para isso, a gente vai precisar de um novo conjunto. O dos naturais e dos inteiros não vai bastar, vai precisar do conjunto dos números racionais, que a gente representa com a letra Q. Esse aqui é um pouquinho mais fácil de gravar do que os dos inteiros, que é o Z, porque o Q pode representar para você um quociente, né, uma fração. Então, os números racionais, todo número racional, ele pode ser escrito em forma de uma fração. É isso, esses que são os números racionais. É difícil colocar ali numa linha do tempo igual os naturais e os inteiros. Por quê? Quantos números existem entre o número 1 e o número 2, por exemplo? Será que existe um número? 10 números? Entre o número 1 e o número 2, tem o 1,1, o 1,2, mas também tem o 1,01, o 1,00001, 1,0000, muitos zeros e 1. Então, entre o número 1 e o número 2, existem infinitos números. Por isso que não tem como a gente mensurar aqui todos os elementos ou tentar fazer como a gente faz nos números naturais e inteiros, quando é o conjunto dos racionais, beleza? Gente, olha só. Nos conjuntos aqui dos números, do conjunto dos números racionais, uma informação importante é que ele pode ser escrito em forma de fração. Então, veja, o número 8 sobre 2 está escrito em forma de fração. Mas esse número 8 sobre 2, lembrando que a fração é uma divisão, também é o número 4. Então, todos os números naturais, eles também são racionais, porque qualquer número natural que você pegue, você consegue escrever em forma de uma fração. E os números inteiros? Por exemplo, menos 12 sobre 3, está escrito em forma de fração. E que número que esse menos 12 terços indicam? O menos 4. O menos 12 terços indica o número menos 4, que é um número inteiro. Então, todos os números inteiros, gente, também vão ser possíveis de escrever numa forma de uma fração, então eles também são racionais. E um número decimal? Por exemplo, o número 0,2, que se lê 2 décimos. Ele também pode ser escrito na forma de uma fração, 2 décimos. Então, aqui, os números decimais também podem ser considerados racionais. As frações nem se fala. Todas as frações são consideradas racionais, porque justamente são aqueles números que podem ser representados com uma fração. E aqui, gente, além desses números aqui com casas decimais finitas, existem, por exemplo, alguns números que quando a gente escreve na forma de fração, por exemplo, 1/3. Se você dividir 1 por 3, é uma fração, então é um número racional. Mas ele não é um número que tem uma casa decimal finita aqui. Ele é infinito, dá 0, 3, 3, 3, 3, 3, infinitivamente. Mas mesmo assim, ele foi escrito numa forma de fração, então ele é racional. Puxa, então como será que você, olhando um número decimal, vai saber se ele é racional ou não? Então, vamos dar alguns exemplos. 0,3, 0,45, 1,68, 68, 68, reticências, e o número π, 3,14 e infinito aqui. Como saber quais desses são números racionais e quais não são? Então, vejam, todo número natural é racional. Todo número inteiro é racional. Toda fração é racional. Se puder ser escrito em forma de fração, é racional. 0,3 é um número decimal que é finito, não tem reticências. Então, gente, com certeza ele é racional. Se for finito, pode apostar que é racional. E aí, se for infinito, como é o caso do π e desse número aqui, qual deles é racional, qual não é? Para ser racional, gente, ele tem que representar uma dízima periódica. Reparem aqui, 68, 68, 68, está sempre se repetindo, dízima periódica. Então, as dízimas são consideradas números racionais. Já o π, que é um número que não tem uma dízima periódica aqui, não é um número racional. Puxa, então veja, a gente já tem o conjunto dos naturais, dos inteiros e dos racionais. A gente vai ter que achar um conjunto para colocar esses números aqui, que são números decimais e que são infinitos e que não podem ser escritos em formas de fração. Então, a gente vai ter o conjunto dos números irracionais.
Então, agora a gente tem um outro conjunto, os irracionais. Aqui entram algumas raízes. Toda raiz é um número irracional? Não. Se a raiz for um número que seja possível virar um número natural, ou um número inteiro, ou então um decimal finito, não é irracional. Para ser irracional, tem que ficar um valor aqui que seja um número decimal infinito e que não seja dízima periódica. Tem que gravar bem isso, que alguns alunos fazem a confusão. Então, gente, temos o conjunto dos naturais, inteiros, racionais e irracionais. Juntando tudo isso, opa, a professora quase destruiu o quadro. Juntando tudo isso agora, a gente vai ter um outro conjunto, que é o conjunto dos números reais. Então, o conjunto dos números reais, gente, é quando a gente junta tanto os naturais como os inteiros, que já estão um dentro do outro, com os racionais, com os irracionais, e a gente forma um conjunto só que é os reais. É o conjunto dos reais. Reparem, gente, num detalhe. Os números naturais, vamos fazer aqui no diagrama. Os números naturais é a partir do zero até o infinito, só os números que a gente pode contar. Os números inteiros acrescentam os negativos, mas todos os números que estão nos naturais também estão dentro do conjunto dos inteiros. Aí a gente tem os racionais, que envolve todos os naturais, todos os inteiros e todos os racionais, as frações, os decimais, para juntar os racionais. Então, dentro dos racionais, aqui dentro dos racionais, a gente tem os naturais e os inteiros também. Agora, o conjunto que é diferentão são os irracionais. Os irracionais não, a gente não tem ele aqui junto. Nos irracionais não tem número real, natural, não tem número inteiro e não tem número racional, é só ele é o excluído. É o raiz de 2, é o raiz de 7, é o π, são os valores que a gente não consegue colocar em forma de fração. Se a gente junta esses dois conjuntos, a gente tem aqui o conjunto dos números reais, que a gente representa com a letra R. Então, agora, eu tenho um exercício para vocês, algumas perguntas. Se você não está com papel e caneta ainda, pegue. Se precisar, pause o vídeo, mas eu quero que você faça aí na sua casa. Depois eu vou corrigir e você vai ver se você acertou. Então, a primeira pergunta. Qual seria a interseção, lembram desse símbolo da outra aula? Interseção entre os reais e ou entre os racionais e os reais. Interseção. O que tem nos reais que tem nos racionais também? O que você acha? Pausa o vídeo, pensa um pouquinho. Qual que é o conjunto que tem nos racionais e nos reais também? Então, gente, vejam. Nos reais, a gente tem... Eu vou representar isso em forma de conjunto, então. Tudo isso aqui, mais isso aqui. Então, essa parte em azul são os reais, certo? Então, essa parte em azul aqui são os números reais. Juntar tudo, beleza? Então, gente, o que é a interseção entre os racionais e os reais? É o próprio conjunto dos números racionais. Ele inteirinho está dentro dos reais. Então, a interseção entre eles é o próprio conjunto dos racionais. Os números racionais, a interseção com o real é o próprio racional. Tudo que tem no racional tem no real também. Agora, se for para a gente unir os naturais mais os racionais, o que você acha? Será que vai entrar algum número diferente? Será que vai se transformar em um conjunto diferente? Eu junto tudo que tem nos naturais com tudo que tem nos racionais. O que forma? Vai formar o próprio conjunto dos racionais também, gente. Por quê? Se eu tenho lá os números naturais, eles já estão todos dentro dos racionais, não vai ter nada novo, vai ser o próprio conjunto dos racionais. Agora, pergunta, essa é importante, essa é difícil, vamos lá. A interseção entre os inteiros e os irracionais. Observa o outro diagrama, por gentileza, aluno, veja bem. O que tem nos inteiros e no irracional também? Então, aqui são os inteiros e aqui são os irracionais. O que tem aqui que tem ali também? Nada, absolutamente nada. Eles são conjuntos diferentes. Lembra que eu falei que o irracional é o diferentão? Então, nada que tem aqui, está aqui também. São conjuntos separados. Então, para a gente representar que nada está aqui, a gente coloca o conjunto
Vazio, nada. Nada está no inteiro e no irracional também. E o que seria, a última, unir os racionais e os irracionais? Eu juntar tudo que tem nos racionais com tudo que tem nos irracionais. Se eu juntar tudo, eu formo o que mesmo? Qual conjunto? O conjunto dos números reais, isso mesmo. Então, a gente vai ter o total aqui, que é o conjunto dos números reais. Faz mais uma vez o exercício, fica bem claro isso para vocês, vai quebrando a cabeça para ver a união, a interseção. É um pouco complexo, precisa de bastante dedicação, mas eu tenho certeza que você vai compreender. E se ainda ficar dúvida, procura a gente na tutoria, estamos lá com o maior prazer em atendê-lo. Não pense que a sua dúvida é boba, que você devia saber, não, a gente esquece as coisas e precisa relembrar, para que você também seja um ótimo professor no futuro. Então você precisa conhecer bem para poder explicar depois para os seus alunos. Até uma próxima!